ninguém imaginava. Mas por trás dos chutes perfeitos, dos músculos de aço e do brilho das telas, Jean-Claude Van Damme escondia uma batalha silenciosa e muito mais sombria que qualquer vilão que enfrentou nos filmes. Enquanto o mundo o aplaudia, ele travava uma guerra interna. O astro gastava cifras. E como se não bastasse, veio outro inimigo, um transtorno bipolar agressivo, acelerado, que lançava Van Damme em ciclos imprevisíveis. Anos depois, novas polêmicas surgiram. Mal sabia o mundo que essa história ainda guardava um detalhe oculto. Algo que, em instantes, você irá descobrir e se surpreender. Jean-Claude Van Damme. Do menino frágil ao ícone mundial. Luta, cinema, amor e um legado inquebrável. Antes de se tornar um dos astros mais carismáticos dos filmes de ação, Jean-Claude Van Damme era apenas um garoto tímido de Bruxelas, tentando sobreviver aos próprios medos. Mas é justamente nesses passos pequenos e dolorosos que nasce a trajetória gigante desse ícone das artes marciais. As raízes. Um menino sonhador de Bruxelas. Jean-Claude Camille, François van Varenberg. Nasceu em 18 de outubro de 1960, no subúrbio de Bruxelas. Sua família era simples. O pai, Eugène, dono de uma pequena floricultura, e a mãe, Eliana, dona de casa, faziam o possível para dar ao filho uma vida digna. Apesar do amor familiar, Van Damme sofria com a própria fragilidade física. Era magro, introspectivo e frequentemente alvo de bullying. Esse desconforto, porém, se transformaria na maior chama de sua vida. A forja do corpo, da técnica e do ícone das artes marciais. Van Damme começou no karatê Shotokan aos 10 anos e com o tempo mergulhou em outras artes marciais como kickboxing, taekwondo e muay thai. Mas o que realmente moldou seu estilo foi algo inesperado. Ele estudou balé por 5 anos. Essa base refinou sua flexibilidade, postura e equilíbrio em um nível quase perfeito. Qualidades que mais tarde fariam dele um lutador único e visualmente impressionante nas telas. Essas combinações criaram o Van Damme que o mundo conheceria. Técnico, veloz, preciso e esteticamente impecável. Antes da fama, entre o fim da adolescência e o início da juventude, Van Damme mergulhou no fisiculturismo. Treinava horas por dia, equilibrando musculação pesada, alongamentos e técnicas de artes marciais. Foi nessa fase que esculpiu o físico que marcaria sua carreira nos cinemas. Músculos definidos, cintura fina, pernas potentes e um controle corporal raro até entre atletas profissionais. Ele chegou a competir e conquistar títulos importantes como Mister Bélgica de Fisiculturismo, categoria amadora, premiações regionais de físico e performance atlética. Essa disciplina extrema moldou sua assinatura visual, chutes altos perfeitos, explosão muscular e o famoso spagat, que se tornaria símbolo mundial. Foi também durante essa fase que ele se aproximou de uma das mulheres mais importantes de sua vida, a fisiculturista Gladys Portugues, com quem se casaria anos depois, fortalecendo ainda mais essa fase de transformação pessoal e profissional. A juventude, trabalho duro e um sonho gigante. Enquanto treinava como atleta, Van Damme trabalhava como motorista, entregador, faxineiro, instrutor de artes marciais, segurança de boate e até dono de uma academia pequena. Ele tinha 2 músculos que nunca descansavam: a disciplina e a ambição. E foi essa ambição que o levou a tomar a decisão mais arriscada de sua vida. A ida a Hollywood.
No início dos anos 80, com inglês precário e pouca grana no bolso, Van Damme embarcou rumo aos Estados Unidos. Os primeiros anos foram brutais. Dormiu no chão, pulou refeições, bateu de porta em porta pedindo oportunidades e fez de tudo para chamar atenção. E quando eu digo de tudo, é literal. Ele fazia espagate no meio da rua para impressionar produtores, demonstrava golpes em calçadas e falava com quem estivesse disposto a ouvi-lo. Até que, em 1988, a sorte bateu à porta. Bloodsport e o nascimento de uma lenda. Com Bloodsport, o grande dragão branco, Van Damme explodiu mundialmente. Seu físico esculpido pelo fisiculturismo, aliado à técnica marcial impecável, virou um fenômeno. A partir daí, ele estrelou uma sequência de clássicos. Kickboxer, 1989. Cyborg, 1989. Duplo Impacto, 1991. Soldado Universal, 1992. O Alvo, 1993. Time Cop, 1994. Morte Súbita, 1995. E o grande sucesso dos jogos para a vida. O filme Street Fighter, A Última Batalha, foi lançado nos Estados Unidos em 23 de dezembro de 1994 e no Brasil em 19 de setembro de 1995. Durante quase 10 anos, Van Damme foi sinônimo de cinema de ação. As recaídas de Van Damme. Durante anos, o ator travou uma batalha corrosiva contra o vício em entorpecente, enquanto tentava manter a aparência de herói indestrutível. No auge da fama, seu consumo era tão extremo que chegava a gastar mais de $10 mil por dia, alimentando um hábito que drenava sua saúde, sua lucidez e sua carreira. E foi justamente nessa época que surgiram relatos desconfortáveis. Segundo o diretor Steven de Souza, responsável por Street Fighter, A Última Batalha, havia uma forte suspeita de que Van Damme estivesse sob efeito de entorpecentes durante as gravações. A equipe enfrentava atrasos, ausências e mudanças abruptas no comportamento do ator, sinais que só reforçavam a desconfiança nos bastidores. A produção inteira precisou ser adaptada ao caos silencioso que o astro carregava consigo. Mas o entorpecente não era o único inimigo. Van Damme foi diagnosticado com transtorno bipolar de ciclo rápido, um tipo severo e imprevisível, que o empurrava para oscilações emocionais violentas e repentinas. Sem tratamento, não havia controle. Apenas um abismo interno se abrindo cada vez mais. Como se tudo isso não bastasse, anos depois, o ator também se viu envolvido em polêmicas com acusações de tráfico humano na Romênia. Acusações que ele nega, mas que adicionaram uma nova sombra à sua trajetória tumultuada. Hoje, o Jean-Claude Van Damme, que aparece ao público, tenta se manter firme, focado em treinos, saúde mental e disciplina. Mas sua história permanece marcada por quedas profundas, lutas silenciosas e dúvidas que ainda ecoam nos bastidores. Dúvidas que, até hoje, muitos preferem não comentar. Legado de Jean-Claude Van Damme. De Bruxelas para o mundo, ele provou que um garoto comum, apaixonado por treino e movimento, podia se tornar referência global em artes marciais e cinema. Em 2025, sua força no entretenimento ainda ecoa, refletida em um patrimônio estimado em $40 milhões, construído com filmes icônicos, aparições marcantes e uma imagem que nunca saiu do imaginário popular. Como pai, Van Damme também deixou sua marca através dos 3 filhos: Christopher, 1987, que atua e dirige, Bianca Brie,
1990, cheia de presença e talento próprio nas telas. E Nicholas, 1995, o mais reservado da família. Em sua vida afetiva, o capítulo mais sólido foi com Gladys Portugues, fisiculturista com quem dividiu amor, desafios e reconciliações. Um relacionamento que sobreviveu a crises e voltou mais forte, mostrando que algumas conexões são simplesmente inquebráveis. Hoje, o nome Van Damme simboliza superação. Alguém que caiu, levantou e continuou brigando. Não só nos filmes, mas na vida real. Um lembrete para qualquer pessoa. Com foco e persistência, até os sonhos mais improváveis podem virar legado.